Costumo dizer que hoje em dia, depois de me ter interessado durante alguns decênios, primeiro pelas formas e em seguida pelas ideias, só me interesso hoje pelos acontecimentos. O que não me impede de manter a inabalável convicção de que, mesmo para manter alerta quanto possível nossa visão do mundo exterior, é mister, antes de tudo, cuidar do nosso mundo interior. Por mais desimportante que ele seja aos olhos dos outros, e fazer constantemente um balanço para aquilatar a quanto andamos. Repassando, pois, tempos idos e vividos, nesse último meio século da minha própria vida, à procura proustiana do tempo perdido e na esperança de encontrar uma linha central que atravesse aquela passagem das formas às ideias e das ideias aos acontecimentos, creio poder encontrá-lo na minha paixão pela liberdade. Flegmático por natureza, como vimos nesse trecho da minha infância, em que eu lembrava que minha mãe esquecia-se da minha existência e eu ficava entretido lá no jardim e ela precisava chamar de vez em quando para saber se eu estava vivo, porque tal era a minha fleugma de gostar de ficar silencioso, remexendo o fubá que nós dávamos com farelo para a vaca da nossa chácara. Flegmático por natureza, segundo a clássica rosa dos temperamentos, creio mesmo ser essa a minha única paixão permanente nesse meio século de vida tão pouco vivida a partir da década de 1920. Nesse primeiro tempo, me apaixonei pela liberdade literária. Foi a hora e o advento do modernismo. Antes disso, me permitam, nesta inesperada lufada de nostalgia, uma evocação muito mais remota e muito mais íntima, que talvez explique como os adultos, mesmo prosaicos, não passamos, como os poetas, de crianças em Ponto Grande. Relembro um diálogo que se passou, que se passava de vez em quando, naquela casa azul que eu relembrei há pouco, naquela varanda que eu relembrei. Relembro um diálogo dos meus 3 ou 4 anos de idade, que meu pai não se cansava de repetir ao longo de minha vida. "Ah, vá, papai", dizia eu para meu pai quando ele saía de manhã. E ele me respondia: "Vai trabalhar". E o pequeno de 3 ou 4 anos perguntava: "Trabalhar para quê?" E papai respondia: "Para comprar roupa para meu filho". E eu dizia: "Bem larguinha, sim, papai?" Sempre tive horror de coisas estreitas, salvo talvez das ruas de Ouro Preto. E o que vi no modernismo, lançado por outros logo no início da minha vida literária, foi o alargamento do campo das letras, tanto nos temas como na expressão verbal. Especialmente por esta, já facilitada a inclinação pelas lições do meu querido mestre João Kopke, que era um professor paradoxal de português avesso à gramática. Aprendi a ler pelas palavras e pela imagem. Só fui decorar o alfabeto para o exame de admissão no Ginásio Nacional, hoje Pedro II. Fui um oralista de nascença. Daí a minha sedução pela tese dos brasileiristas norte-americanos em linguagem e dos brasileiristas brasileiros, particularmente de um jovem mestre falecido há alguns anos, Herbert Parentes Fortes, amigo de Afrânio Coutinho. Tanto na poesia como na prosa, o que vi no modernismo foi precisamente a aplicação da liberdade a uma literatura ainda enfaixada nos moldes clássicos. E se então me insurgi contra Oswald de Andrade, depois de o ter endeusado pelo seu primeiro romance, foi por ver que ele pretendia impor,
em nome de um pretenso primitivismo, uma norma limitadora da livre expressão criadora dos artistas do verbo. A liberdade literária foi, portanto, a minha primeira paixão intelectual. A liberdade religiosa foi a segunda. Desde que 1928, o ano em que eu me converti ao catolicismo, marcou um momento capital numa vida tão vazia de momentos capitais, o que senti na minha conversão ao catolicismo, já o tenho dito muitas vezes, não foi o recolhimento a um porto seguro, foi exatamente o oposto. A partida para o mar inseguro, para a luta de ideias, para o confronto de posições e de convicções de ordem filosófica e religiosa, com a responsabilidade de uma verdade encontrada a defender, mas sempre na base do mais profundo respeito pelas posições alheias ou contrárias, sem a mínima preocupação de proselitismo. Aliás, sempre defendi a tese de que o único apostolado válido é o do exemplo, e não o da polêmica. Quando veio a hora do Concílio Vaticano, a nota que nele mais despertou a minha adesão entusiasta foi a do ecumenismo. Foi a da fraternidade na variedade das convicções. Foi a da compreensão daquela frase misteriosa do Evangelho de que há muitas moradas na casa do Pai e de que a Igreja se veste do manto da variedade. Isto está nos textos, não provavelmente evangélicos, mas escriturísticos. A verdade como libertadora, na palavra de São Paulo, é que fui encontrar numa deliberação que a muitos pareceu, na época, em 1928, como uma fuga à liberdade. Quando, praticamente, nos idos de 1930 a 34, entrei a fundo pela primeira vez no terreno político, mas apartidário, sob a bandeira da Liga Eleitoral Católica, o que me animava era precisamente reivindicar a liberdade religiosa nas escolas e a autonomia da religião em geral, trocando os privilégios eclesiásticos do Império pela independência republicana de 1891, que foi que reconheceu a separação entre a Igreja e o Estado. Se a liberdade literária é que me apaixonava nos 2 lustros de 20 a 30, a liberdade religiosa é que me animou de 30 a 60. Até que, desde então, um terceiro tipo da mesma paixão pela liberdade me trouxesse aos dias de hoje, quando o pano está próximo a descer sobre um espetáculo que só a mim mesmo interessa. Refiro-me à liberdade política. A política em si mesmo nunca me interessou. Já disse e repeti mais de uma vez que sou filho de uma geração apolítica, mas que os acontecimentos arrastaram contra a vontade à arena. Ou como meros espectadores, é o meu caso, ou como atores e vítimas vitoriosos ou fracassados. E deste meu barco de navegador solitário, em que venho singrando desde 1960 e continuo a manter viva uma chama que de outro modo já os ventos do mar alto teriam há muito apagado, continua a ser o mesmo amor à liberdade. Se combato há 12 anos uma revolução vitoriosa em minha terra, é porque nela vi cederem um a um os ideais de liberdade a um culto da força, da eficiência, da censura, da repressão policial, da supremacia da segurança tão insegura quanto os verdadeiros ideais de liberdade e de justiça, que são interdependentes. Pois não há liberdade autêntica sem justiça, nem verdadeira justiça sem liberdade. E o maior triunfo que a liberdade tão mal ferida, tão desdenhada, tão estigmatizada em nossos dias, o maior triunfo que pôde alcançar, não acaba de ser o resultado deste Congresso Comunista de Berlim,
em que a liberdade acaba de derrubar, ao menos teoricamente, um dos mitos mais tenebrosos dos nossos tempos, o da supremacia internacional do Partido Comunista Soviético? É possível que as forças da escravidão venham a prevalecer. E as piores são aquelas que a combatem de frente, a escravidão, mas a praticam pelas costas, como as que defendem a liberdade em nome, mas a combatem pelos fatos. Pouco importa. Nunca me arrependerei, espero, de ter dado, mesmo que seja à liberdade política, os últimos ardores de uma paixão que talvez tenha sido a unidade profunda de uma vida tão inútil e fluida como aquele velho rio de Heráclito.